Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez eu estou aqui para falar da palavra do Mestre Jesus. Quando ele diz: Eu não vim trazer a paz ao mundo, mas sim a espada, para que todos lutem contra as forças do mal. A leitura de hoje é a fé no capítulo 19 e a fé que transporta montanhas. Jesus, estando com seus discípulos, chegou um homem e se pôs de joelho diante de Jesus e pediu para Jesus: Senhor, tenha compaixão do meu filho, que ele é lunático. Ele cai muito no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei para os teus discípulos, mas eles não puderam curar. Então Jesus, respondendo, bem aborrecido, disse: Ó raça incrédulas, até quando vocês há de sofrer e quantas vezes eu tenho que estar convosco? Então ele, colocando a mão na cabeça do jovem, e ele ficou curado, e Jesus expulsou o espírito demoníaco que fazia esse rapaz sofrer, e ele ficou curado. Então, depois, os discípulos de Jesus chegaram em particular com Jesus e perguntaram: Senhor, por que o Senhor expulsa os demônios e cura as pessoas e nós não podemos fazer isso? Então Jesus respondeu: Por causa da vossa pouca fé. Porque se vocês tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, dirá para essas montanhas: passa daqui para ali e elas há de passar. Mas quais são as montanhas que a fé transporta? Primeiramente, a resistência. A resistência no sentido moral, tá? Vem as palavras do fanatismo, o egoísmo, a ganância, as paixões do mundo, as coisas materiais, o orgulho, o rancor e a avareza. Essas são as montanhas que a fé transporta para quem tem ela do tamanho de um grão de mostarda. Elas são que atravanca o coração daqueles que trabalham no progresso da humanidade, né? Quando Deus confia um homem inteligente para cuidar da nação, ele escolhe homem inteligente, de boa vontade e carinhoso com a população. E fazer aquilo que eles precisam, Deus a confiou. Se caso eles trabalham só no bem de si próprio e daqueles que os cercam, depois ele vai prestar conta a Deus pelo mau serviço prestado à população, né? Então, essas são as montanhas que os homens e as mulheres têm que transportar de dentro da gente para fora, não alimentar nem ter a resistência dessas palavras nem desses instintos dentro de nós. Aí tem a fé insegura. A fé insegura é aquela que a pessoa se apega às suas forças, acha que ele pode fazer, que ele tem que fazer, né? E tem que acontecer. E as coisas não são por aí. E chega um ponto que a pessoa chega até a ficar violento e frustrado, porque não conseguiu êxito na sua fé, que é só do interesse dele. Não consegue, né? Então, essa se chama fé insegura. São pessoas que às vezes fica até violento para conseguir alguma coisa na vida e não consegue por causa da sua pouca fé.
Mas a verdadeira fé, né? A fé verdadeira, de verdade, a fé sincera são aquelas que são aliadas à humildade, o amor, né? O amor no coração, o desprendimento dessas montanhas aí. Então, essa fé que a gente tem, que primeiramente coloca Deus na frente, confessa a Deus se aquilo vai dar certo. Porque para quem tem a fé raciocinada e a fé aliada à humildade, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Porque Deus, ele não vai dar para o seu filho, quando ele pede um pão, ele não vai dar pedra. E quando ele pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. Por quê? Porque ele sabe o que necessita os filhos dele. Então, aquela pessoa que tem essa fé do tamanho de um grão de mostarda e quer conseguir algo na vida de alguma forma ou se livrar de algo que não é bom e quer moldar de outro jeito, viver de outra maneira, ele vai colocar Deus no primeiro lugar, né? Porque Deus sabe o que é bom e ruim para os filhos dele aqui na terra, né? É por isso, meus irmãos, preste bem atenção, os próprios discípulos de Jesus, naquela época, não tinha ainda a capacidade de curar uma pessoa. É um sinal de que eles ainda tinham muitas montanhas negativas dentro do coração deles. Por isso que Jesus falou para eles, se vocês não conseguiram curar, foi por causa da vossa pouca fé. Ele falou isso para os discípulos. E se a gente tem a nossa fé, a fé humana e a fé em Deus, a gente faz coisas que nós mesmos duvidamos do que nós pode fazer, né? Porque a fé, ela não está isenta a ninguém. Qualquer pessoa pode ter a fé. Ela é um magnetismo da nossa mente. Aquela fé plantada na rocha, aquela fé que você sabe que vai acontecer, mas que Deus tem que tá no meio dessa fé, Ele tem que estar à frente, porque sem nada nessa vida que a gente consegue, sem o Criador lá em cima, é impossível. E muitas vezes, Deus vai ver e não concede uma coisa para nós, por quê? Porque Ele está vendo que aquilo não vai ser bom para nós, que muitas coisas que a gente pensa que vai ser bom para nós, mas para Deus não vai ser. Então, Ele não quer perder o filho dele por causa só de um capricho de querer uma coisa. Ele quer sempre os filhos dele por perto, né? Então, tem aqui a fé insegura, a fé raciocinada na rocha, que é aquela que primeiramente fala com Deus para poder fazer os seus pedidos e conseguir êxito na vida. Essa fé é do tamanho de um grão de mostarda. E é tão pequenininha, né? E quando Jesus falou para os discípulos dele, se não conseguiste curar, foi por causa da vossa pouca fé. Uma boa tarde para vocês, tá? Muito obrigado, tá? Por tudo. Na próxima semana eu estarei aqui mais uma vez falando da palavra de Jesus, né? Ele é o nosso porto seguro e a gente não pode estar fora desses mitos do amor, esses mitos de força, esses mitos de luz. A gente tem que estar sempre com eles para as coisas dar mais ou menos tudo certo. Um beijo no coração de vocês, que Jesus abençoe a todos e até a próxima semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau!